Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi. Nesse vídeo, estarei corrigindo uma questão que caiu no exame de suficiência, né, que foi realizado agora em janeiro de 2021. Então, nesse vídeo, eu vou estar respondendo aqui aleatoriamente, tá? Algumas questões, tá? Nesse vídeo, propriamente dito, uma questão, e no decorrer aí da semana eu vou colocando outras questões, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu vídeo para que a gente possa ler juntos, tá, o enunciado e resolver a questão. A questão que eu peguei aqui, veja que eu nem coloquei as alternativas, então eu coloquei o enunciado e aí a gente resolve e eu passo a resposta aqui para você, tá? Então, vamos lá. Também não sei que prova que é, qual a questão, se é a prova branca, amarela, qual o número, tá? Eu estou trabalhando somente com o enunciado. Vamos lá, no dia 2 de janeiro de 2019, duas pessoas decidiram criar uma sociedade limitada para comercialização de eletrônicos. Maravilha. O capital subscrito foi de R$ 400.000, conforme o contrato social. O sócio A integralizou 200 mil em moeda corrente e o sócio B integralizou 150 mil em imóveis, cujo valor foi convencionado pelos sócios. Considerando as informações, quais os lançamentos contábeis que representam as operações de subscrição e integralização do capital social? Ok? Então, vamos lá. É uma questão que ela exige o quê? Conhecimento de contabilização, tá? Essa é uma questão, se a gente tivesse que elencar aqui um nível de dificuldade, fácil, médio e difícil, tá? Essa é uma questão fácil. Por quê? Porque esse é um tipo de lançamento, quando você começa a estudar contabilidade, né? Começa a entrar na disciplina de contabilidade geral ou contabilidade 1, o que for, esse aqui é o primeiro lançamento que o seu professor te ensina, que na verdade é a constituição de uma empresa, tá certo? Então vamos lá, nós vamos dividir isso aqui em duas partes. A primeira parte foi o momento em que os dois sócios, o A e B, eles decidiram constituir uma empresa, tá? Formalizaram um contrato social e subscreveram um capital social no valor de 400 mil. Então, eu vou dividir em duas partes, tá? Então, vamos lá. Quando eles decidiram constituir uma empresa, eles colocaram no contrato social que a origem de recurso, né, seria através de um capital subscrito. Então, veja, toda origem ela é credora e nós vamos colocar o nome aqui da conta, o capital subscrito. É aquele que está no contrato social, tá? Eu até costumo fazer aqui um paralelo, né? Subscrito. É aquele capital que está escrito no contrato social, tá? No valor de R$ 400.000, ok? No momento que eles formalizaram esse contrato, tá? Vamos colocar aqui, ó, que essa aplicação, ela foi feita numa conta chamada capital social a integralizar. Perfeito? Que é uma conta redutora de passivo. Tá bom? Aí você fala, não, Rogério, mas eles integralizaram. Um integralizou com 200 mil em dinheiro, o outro foi com imóveis. Tudo bem, eu estou fazendo por parte aqui, tá? Então, essa aqui eu vou chamar de primeira parte, onde ele escreveu no contrato que o capital seria de 400 mil e que nesse momento, ó, ele ainda não integralizou. Tá certo? Agora eu vou fazer a parte da integralização. Por mais que tenha acontecido no mesmo dia, tá? Só para não misturar aí a sua linha de raciocínio. Então, vamos lá. O sócio A, ele integralizou com R$ 200.000 em moeda corrente. Então, ele colocou dinheiro. Perfeito? Qual foi a origem desse recurso? De onde veio esse dinheiro? Ah, veio da mão do sócio. Através do quê? De um capital social a integralizar. É quanto faltava ele integralizar, tá? Então, eu vou colocar aqui que minha origem
foi o capital social a integralizar, no valor de 200 mil. Maravilha. Onde foram aplicados esses 200 mil? Quando eu digo aplicado, na empresa. Foram aplicados no caixa, porque essa integralização foi feita em moeda corrente. Então, veja, toda aplicação ela é devedora. Ó. Então, você vai fazer um débito na conta caixa, no valor de 200 mil. Legal? O que eu fiz aqui? Eu contabilizei a integralização do sócio A. Legal? Repetindo, eu estou fazendo os lançamentos assim, passo a passo. Eu poderia ter feito tudo num lançamento só, mas aqui é para você visualizar, né, essas etapas de contabilização. No final eu coloco, né, a contabilização de uma única vez. Bom, fiz a primeira parte, que foi escrever no contrato qual seria o valor do capital. Segunda parte, a parte do sócio A, que integralizou 200 mil. E agora eu vou fazer a parte do sócio B, que integralizou esse capital com 150 mil em imóveis. Mesma linha de raciocínio do sócio B, do sócio A, ó, só que agora para o sócio B. Qual foi a origem desse recurso imóvel? De onde veio? Veio através do sócio B, tá? Por que que o sócio B colocou esse imóvel? Porque ele tinha um capital social a ser integralizado, a integralizar, tá? Então, veja só, a origem veio do capital social a integralizar. Qual o valor? 150. Que foi quanto o sócio B integralizou. E ele integralizou através do quê? De imóveis. Então, esses imóveis foram aplicados na empresa. Então, nós vamos fazer aqui, como toda aplicação é devedora, uma aplicação em imóveis, no valor de 150 mil. Ok? Essa parte aqui, gente, a contabilização está feita. Legal? Só que passo a passo. Observem que a gente tem contas aqui, né, com o mesmo nome. E de quem eu estou falando? Ó? Do capital social a integralizar. Maravilha? Primeira parte da questão. Considerando essas informações, quais os lançamentos contábeis que representam a operação de subscrição? Essa primeira parte, ó. Tá? Essa primeira parte. Fazendo isso, você respondeu a primeira pergunta. A segunda foi, como é que ficou o lançamento da integralização do capital social? Então, veja só. Nessa segunda etapa, ó, da integralização, eu vou usar, ó, esses dois lançamentos que eu fiz, ó, tá? Então, veja só. Farei um crédito na conta de capital social a integralizar, ok? Que valor? Veja só, eu fiz aqui um crédito quando eu lancei o sócio A e fiz um crédito quando eu fiz o lançamento do sócio B. Percebam que é a mesma conta, o capital integralizar, capital integralizar. Então, se aqui eu estou escriturando a origem, né, que é o crédito, eu vou somar os 200 com 150. Eu tenho um capital social a integralizar de 350, ok? E agora eu vou para as minhas aplicações. Ó. Uma foi no caixa, então como é uma conta diferente de imóveis, eu deixo ela separada, 200 mil. E outra aplicação que foi no imóveis, que foi de 150 mil. Legal? Essa aqui, ó, é a contabilização da segunda parte, a integralização do capital. Legal? Pode ver que o total dos créditos, das origens, fecham com o total das nossas aplicações.
tá? Só que nós, nesse caso, tivemos duas aplicações contra uma origem. Perfeito? Então, esse foi o exercício onde a banca pede a contabilização da subscrição do capital e a integralização do capital social. Perfeito? Maravilha. Aproveitando aqui o ensejo, eu vou fazer a mesma coisa como se eu estivesse fazendo no razonete, tá? Porque aí você vai conseguir enxergar qual é o saldo dessas contas, beleza? Aqui foi a escrituração. Razonete ajuda a gente para mostrar saldo. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira parte ali, que foi a subscrição do capital social. Então, aqui eu tenho um capital subscrito, ok? E aqui eu tenho o capital social a integralizar. Maravilha. O capital subscrito, aquele que eu escrevi no contrato social, é a nossa origem. Então, eu venho aqui e faço um crédito de 400 mil. E a aplicação foi no capital social a integralizar, como se nesse momento os sócios ainda não tivessem integralizado nada. Beleza? Maravilha. Pode ver que esses dois razonetes, eles representam exatamente essa primeira parte aqui que eu fiz no diário. Legal? Agora eu vou integralizar o capital do sócio A. Perfeito? Como é que foi integralizado o capital do sócio A? Foi integralizado através de moeda corrente. Então, caixa. Veja só, de onde surgiu o caixa? Pô, desse capital a integralizar. Então, veja, a minha origem foi de 200 mil na minha conta de capital a integralizar. Por quê? Porque eu estou integralizando uma parte do que faltava ser integralizado. Tá? E onde que eu apliquei esse recurso? Aqui no caixa, ó. Eu consigo demonstrar de onde vieram os 200 mil do caixa. Pô, vieram do capital a integralizar. Maravilha. Sócio A feito, ó. Acabei de fazer isso aqui. E agora vamos integralizar a parte do sócio B, né? Como nós vimos, ela não foi integralizada de forma total. Ele integralizou parcial, tá? Então vamos lá. Qual foi o valor do capital que o sócio B integralizou? 150 mil. Então, eu venho no capital a integralizar, 150 mil, e mostro agora como ele integralizou, qual foi a aplicação desse recurso. Ou foi numa conta chamada imóveis. Está aqui, ó, a aplicação. Então, essa empresa hoje tem lá no seu ativo 200 mil em dinheiro e tem lá no seu ativo, né, não circulante, uma conta imóvel. Perfeito? Vamos apurar o saldo da conta de capital a integralizar. Eu tenho aqui 400 mil menos 350. Observem que falta ser integralizado, ó, 50 mil. Legal? O meu capital subscrito são os 400, o meu caixa de 200 e os meus imóveis de 150. Maravilha? Legal. Você vê, a gente já respondeu aqui o que o CFC pediu, tá? Eu só estou aprofundando um pouco para você entender a lógica, tá? Bom, razonetinho feito. Vamos fazer um balancinho aqui, ó. Bem simples. Para colocar o saldo dessas contas e ver se faz sentido, ó. Pegar o ativo. Ativo a gente tem aqui caixa, tá? Eu nem vou segregar circulante e não circulante, tá, gente? Só para a gente enxergar se faz sentido ou não, ó. Imóveis, 150, ó. E aqui nós totalizamos, ó, 350 mil de ativo. Passivo. Passivo nós só tivemos PL, ó. Dentro do PL, o capital subscrito é aquele que está no contrato social, 400 mil, ok? Que é esse cara aqui, ó. Caixa e imóvel já foi. E também dentro do PL, a gente tem a conta redutora, que é o capital social a integralizar. Quer dizer, quanto dos 400 faltam ser integralizados? Então, eu venho aqui, ó, uma conta redutora de PL,
capital social a integralizar. 50 mil, que é o saldo. Só que aqui, como nós falamos, é uma redutora de PL. Total do passivo, 350. Então, ativo e passivo está batidinho. Tá? O que eu quero que você observe, veja que esse nosso passivo, ele é 100%, ó, capital próprio, tá? Patrimônio da empresa. Então, quer dizer, hoje o nosso patrimônio, ele está valendo 350, que é justamente o quê? O quanto os sócios integralizaram. Esses 50 que faltam ser integralizados, no futuro, o sócio B ele vai integralizar de alguma forma, tá? Quando isso acontecer, essa conta de capital social a integralizar, ela zera, tá certo? O nosso capital, ele passa a ser efetivamente de 400 mil, perfeito? E, lógico, lá no ativo, os 50 mil vai entrar de acordo com a integralização do sócio B. Se ele integralizar em dinheiro, vai ser em dinheiro. Se ele integralizar em mais imóveis, vai ser em imóveis. Enfim, depende de como ele vai integralizar, tá? Mas aqui a gente consegue ver que, através desses lançamentos que nós fizemos, está tudo fechado, está tudo batido. O balanço está fechado. Por quê? Porque nós respeitamos origens e aplicações e recursos. Perfeito? Então, a resposta do seu exercício, tá? É essa aqui, ó. A primeira parte, que é quando eu subscrevo o capital, e a segunda parte, quando eu faço a integralização. Beleza? Então, uma questão relativamente simples, né? Contabilização, assim, bem lá no começo do curso de Ciências Contábeis, tá? Se você ainda tem dificuldade em entender débito e crédito, eu te convido a assistir minha aula, onde eu falo só sobre débito e crédito. Perfeito? E, de repente, essa aula possa vir a te ajudar nesse entendimento. E a gente não ficar decorando, aumenta ativo, eu debito, diminui ativo, eu credito, né? Aumenta passivo, eu credito, diminui passivo, eu debito. Então, se você tem a intenção de não ficar nessas tabelinhas de decoreba, tá? Eu vou deixar aqui em cima o e-card, onde tem uma aula que eu falo sobre débito e crédito. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa seu like, compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo. Sucesso sempre. Valeu!